Vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho de hoje vai narrar uma briga, né? Quase uma espécie de rivalidade entre os discípulos de Jesus. Né? E vai nos convidar então a fazer uma reflexão sobre a estrutura de poder dentro da nossa própria igreja. Diz que João e Filipe, eles foram até Jesus para fazer um pedido. Eles faziam parte dos 12, né? Dos 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. E eles fazem um pedido para o Senhor. Chegam para Jesus e dizem: nós gostaríamos que o Senhor nos atendesse naquilo que nós vamos pedir. E Jesus diz para eles: o que vocês querem pedir? O que vocês pedem? E aí fazem um pedido ousado para Jesus. O pedido é: gostaríamos que quando o Senhor estiver lá na sua glória, né, algumas traduções trazem o seu trono, que o Senhor reserve uma cadeira à direita e à esquerda para mim e para o meu irmão. A gente gostaria de sentar uma à direita e outra à esquerda. E Jesus vai dizer para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E não sabiam mesmo o que estavam pedindo. Jesus falava tanto do reino, né? O reino está próximo, o reino de Deus está próximo, se convertam, que os discípulos estavam com a ideia de reino, mas uma ideia de reino muito associada ao reinado deste mundo. Então eles imaginavam, né? Nas cortes, né? Sempre o rei estava ladeado pelo seu ministro de guerra, por exemplo, né? Que era um cargo importante na tradição, né, antiga, e normalmente o ministro das finanças. Então estavam lá os dois ministros. É isso que eles pedem: uma cadeira à direita e uma cadeira à esquerda. Queriam ser os primeiros ministros, o que cuidava de assuntos de defesa, né, provavelmente, os que cuidava do assunto do dinheiro. E Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso, vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? E aí vão dizer: sim, podemos beber do cálice. Vocês vão poder ser batizados com o mesmo batismo que eu serei batizado? Sim, podemos. Mal sabia eles que o cálice do qual Jesus falava era aquele cálice amargo do Getsêmani, né? Que ele pede que o Pai o afaste. Né? Pai, afaste de mim este cálice. Né? Cálice, né, de fel, não o cálice doce, né, das bebidas agradáveis ao paladar. E mal sabia eles que o batismo pelo qual Jesus passaria não é simplesmente o batismo da água, né, o batismo de João, mas é o batismo do sangue derramado na cruz. E Jesus vai dizer, né, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês vão passar pelo batismo que eu serei batizado, batismo de sangue. Vocês passarão pelo cálice, né, e beberão do cálice que eu beberei, mas conceder um lugar à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. Foi preparado para aqueles, né, que o Pai destinou. Mas o mais interessante vem depois, porque eram 12, e só 2 saíram e foram lá fazer esse pedido para Jesus. Depois disso, os 10 ficaram irritados. E por que eles ficaram irritados? Né? Ficaram irritados porque não pediram antes. Não é porque acharam que foi uma coisa feia que eles fizeram. Né? A irritação dos outros 10 é uma irritação daquela pessoa que almeja algo que alguém pediu primeiro. Né? A irritação do ter sido passado para trás. Poxa vida, chegaram antes de nós. A irritação também da traição, né? Como acontece, né? Você está lá trabalhando com seus colegas e de repente alguém vai lá no chefe porque se acha muito próximo dele e pede uma promoção, às vezes até que vai supor um desafio, né, maior para o cargo que você exerce ou uma promoção que você estava esperando, aí o outro vai lá e pede na sua frente. Ficaram muito irritados. E aí começa uma briga, vamos dizer assim, por poder, né, entre os discípulos de Jesus. Ponto que Jesus vai dizer, né, para eles: os chefes do mundo as oprimem, os chefes das nações, né, maltratam o povo, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Jesus tem que fazer uma catequese praticamente para dizer: vocês não entenderam nada. O meu reino
como disse ele a Pilatos, não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O que este evangelho diz pra gente? Muitas coisas. Nós vamos destacar algumas delas. Primeiro, que a gente precisa desconfiar desse sentimento de proximidade. Filipe e João se sentiam tão próximos de Jesus ao ponto de fazer este pedido, de confundir o afeto que o Senhor tinha, para com eles, vamos dizer assim, com essa possibilidade até mesmo de traição dos colegas, Isso é uma coisa que está na estrutura do nosso coração. Nem todos os afetos que nós temos são legítimos e são sinceros. Nem todos os afetos que nós temos são sinceros. Então, olha para vocês verem. Se sentiam tão próximos de Jesus, tão próximas de Jesus, ao ponto de fazerem um pedido deste. Um pedido que supunha uma espécie de corrupção mesmo. É tráfico de influências. A gente chama de tráfico de influências. Então, olha para vocês verem que coisa terrível. Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar é: desconfiem daqueles que falam que estão próximos demais para Deus. E isso deixa para a gente uma reflexão sobre as nossas relações, inclusive a nossa relação com Deus. Isso pode acontecer. Nem sempre a nossa relação com Deus e a relação com os outros é uma relação de amor. Muitas pessoas se aproximam de você porque estão interessados em algo ou em alguém. Por isso que a gente não pode abrir a nossa casa para qualquer pessoa. Imaginem só, os discípulos de Jesus estão interessados em cargo. Aquela proximidade toda era João e Filipe. João é considerado o discípulo amado. Eles pedem um cargo. Então, os interesses nessa vida. Nem todo mundo que se aproxima de você se aproxima com um coração limpo. Pode ser que ele queira algo. Pode ser que no futuro essa amizade saia bastante, cara, por assim dizer. É a corrupção que está no nosso coração. É a corrupção própria do coração do ser humano que sempre quer tirar uma vantagem. O tráfico de influência. Não, sou amigo de fulano, vou dar um jeitinho para ele arrumar uma vaga lá para o meu filho. Não me importa o meu sobrinho. Se arrumar para o meu filho, tá ótimo. Os discípulos, não me importa os 10 colegas. Se arrumar uma cadeira à direita e à esquerda para meus irmãos, já tá, para mim, para o meu irmão, já tá ótimo. Não me importo com os outros 10. Então, primeira coisa é isso, Confundem totalmente o reino de Deus, com o reino desta terra. E mais do que isso, a gente fala, faz essa crítica, não é simplesmente uma crítica à estrutura de poder do mundo. A crítica que hoje o Evangelho traz está fazendo, vamos falar assim, referência à nossa igreja. Quantas pessoas que usam também Jesus Cristo e a palavra para se autopromover, para autopromoção. Quantas vezes a Bíblia e o púlpito não foram lugares de autopromoção? Gente que ganha dinheiro às custas da fé, enganando o povo. Por isso que às vezes a nossa fé cai em descrédito. Também na nossa igreja tem gente procurando lugar à direita ou à esquerda. Também na nossa igreja tem pessoas procurando os melhores lugares. Então é uma crítica muito importante. Jesus vai aí ressaltar o serviço. Quem quiser ser o maior precisa servir. E a palavra serviço hoje, ela ganha uma proporção tão grande na nossa sociedade por influência da própria igreja e do próprio cristianismo. Essas palavras de Jesus vão determinar a história do cristianismo. A gente sempre brinca. Por mais aversão que vocês tenham à religião, tem coisas que vocês não podem tirar. Por exemplo, vocês não podem negar que toda a tradição militar do Ocidente foi reorganizada e nasceu da igreja. A tradição da medicina, reorganizada e nasceu da igreja. Os primeiros hospitais, os primeiros médicos.
as primeiras ordens a cuidar da saúde. Tradição filosófica e científica nasceu da igreja, né? A academia de ciência mais antiga está no Vaticano. Toda vez que tem um prêmio Nobel em física, em matemática, em química, o Papa chama para bater um papinho com ele. E a noção de serviço também influenciou. Tanto é assim que quando vocês passam num concurso público, deve ter alguém concursado aqui, vocês se tornam o quê? O que vocês se tornam? Em teoria, servidores. Na prática, cada um avalia. Quando vocês passam no concurso público, vocês se tornam, em teoria, servidores. Estão notando a influência da palavra serviço? Em teoria, porque na prática, né, tem alguém que ganha 27 mil reais falando que ganha um miserê, né? Como foi o caso daquele sujeito há um tempo atrás, né? Que falava que o salário dele era um miserê porque ganhava 27 mil reais, né? Quer dizer, quanto mais alto o cargo, mais se serve, né? Mais se serve dele ao invés de servir. E aí Jesus vai dizer, cuidado, entre vós não deve ser assim. Quem se serve das estruturas para autopromoção é o mundo. No Evangelho não deveria acontecer isso. E por isso é uma crítica à nossa igreja. Toda vez que alguém usa a fé, usa o Evangelho para se autopromover, este Evangelho deve ser proclamado. Na Idade Média, até um pouco tempo atrás, a gente falava de uma coisa horrível dentro da igreja. A gente falava alto clero e baixo clero. Imagina só, né? Alto clero e baixo clero. Né? Confundindo totalmente o serviço, né, com o ser servido. Né? E isso é muito importante da gente ressaltar. Né? O cargo que nós temos, dizia Santo Agostinho, é um cargo de serviço. Não deveria ser simplesmente um privilégio. Né? Santo Agostinho, esse padre da igreja que vocês já devem ter escutado falar, que é um grande filósofo retomado pela tradição, dizia assim, para vocês eu sou bispo, ou seja, o ser bispo é para servir. Para vocês eu sou bispo. Depois ele retomava e dizia, com vocês eu sou cristão. Para separar o que é dignidade, né, do que é o serviço. Então este evangelho, ele nos chama a atenção. Terminamos a nossa homilia ressaltando, né, que o evangelho de hoje denuncia essa pretensão de poder que às vezes está no coração da própria igreja. Às vezes as pessoas são convidadas para vir nos visitar e aí elas chegam aqui e não ficam nem 3 semanas. Nossa, padre, eu fui numa igreja lá e tal, mas era uma brigaiada entre eles, uma pastoral querendo ser melhor do que a outra, um pessoal que tem o nariz empinado, que já acha que está no céu, e vão embora. Depois a gente reclama que a igreja está vazia. Está vazia por causa de nós. Não é o nosso caso, né? Graças a Deus, temos tentado fazer um trabalho de harmonização. Mas isso acontece muito, as pessoas vão embora. Nossa, eu pensei que eu ia encontrar paz na igreja. Encontrei guerra. Um querendo ser melhor do que o outro, né? Pessoas que falam, mas não fazem. As pessoas vão embora, por culpa nossa. Até mesmo entre o clero, né? Importante. Às vezes as pessoas confundem o cargo que tem e até usam, né, o cargo que tem, a certa publicidade que tem, para se autopromover. Né? Pessoas que pensam que estão presas, né? Quer dizer, não, se o bispo me mudar de paróquia, eu morro. Essa paróquia é a minha. Porque essa paróquia está em evidência. Não, eu não posso sair dessa diocese, porque se eu sair dessa diocese, eu morro. Não posso deixar a coordenação dessa pastoral, porque se eu deixo a coordenação dessa pastoral, a pastoral acaba. E acontece muitas vezes que pessoas que deixam a coordenação de pastoral nunca mais voltam à igreja. Então, na nossa igreja também tem este problema de estrutura, né? Hoje, nós falamos que nós temos um outro púlpito. São as redes sociais. Hoje, as pessoas usam o evangelho para se autopromover nas redes sociais. Vocês acham que todo mundo que está postando vídeo por aí, no YouTube, no Instagram, estão evangelizando mesmo?
tem nada de autopromoção nisso, não. Isso é tão sério que vocês usam um termo técnico e popular ao mesmo tempo para falar sobre isso. Vocês falam assim, fulano tem não sei quantos mil. Se está seguindo a Cristo, eu não sei, mas o padre está. De repente está seguindo só o padre ou o pastor, porque ele é engraçadinho, ele conta piada, faz umas dancinhas no TikTok, é um padre meio coach, então vocês seguem. Se está seguindo a Cristo, eu não sei. Mas ao padre você segue. E o pior de tudo, né? Que escutam a besteira que ele diz, porque não significa que por ter milhões de seguidores tem boa formação e fala coisa consistente, e não escuta o que o próprio bispo da diocese diz. E aí é nossa culpa. Nós colocamos essas pessoas no pedestal. Escutamos. Não promovemos o evangelho, mas promovemos pessoas. Não é assim que a gente fala? Fulano tem não sei quantos mil seguidores. E quando cai o número de seguidores? Aí entra em depressão, fica triste, ninguém me liga mais, ninguém curte mais as minhas postagens, né? Seguidor, você nem conhece a pessoa, mas está lá, curtindo a página, curtindo as besteiras que ele posta, né? Isso mas é o, vamos falar assim, né? É o sinal dos nossos tempos, um tempo de futilidade. Eu sempre brinco, né? Onde as pessoas só leem rótulo de cerveja e texto de Facebook. A gente passa um texto de 5 páginas, o aluno já pula. Aliás, né? Parabéns aos professores, sofredores como eu. 5 páginas já é demais, mas ler linhas e linhas e linhas de besteiras nas redes sociais. É o sinal do nosso tempo. A autopromoção está aí. E muita gente usando o evangelho para isso, né? Para se autopromover. Vamos pedir ao Senhor que nos livre dessa tentação, que não busquemos os primeiros lugares, e seja lá onde você estiver, como servidor público ou servidor na sua empresa ou numa empresa que não é sua, que você faça o que tem que ser feito, buscando ser o mais honesto, o mais justo possível, sem pretensão, né, alguma de ser o melhor ou de ocupar esses lugares, né? Esses lugares que a gente tanto busca. Né? Não confundir isso, com reconhecimento, né, gente? Todos nós queremos ser reconhecidos, reconhecimento é uma coisa importante na nossa vida. Não estou falando para vocês não buscarem reconhecimento, ou falar assim, não quero reconhecimento. Não, isso faz parte. É importante ser reconhecido. O problema é quando a gente busca ser reconhecido acima de. É o caso do evangelho. Não me importa os 10. Se eu tiver o meu, problema de quem não tem. Este é o problema. Este é o problema. Não é uma questão de ter ou não ter. É apesar, né? Apesar não, né? É buscar, vamos falar assim, né? Galgar aí as escadas, né? Do poder, né? Sem se importar, né, com o outro, com os irmãos e irmãs. Isso realmente não é evangelho.